Meet the movement that feeds Brazil. With over 2 million members, the Landless Workers Movement, known as the MST, is the largest social movement in the world. It has been occupying land and producing food for the country while building a police-free and hunger-free socialist system. A importância do movimento, para mim, é que, na minha visão, é o movimento social mais justo que existe, porque consegue trazer de volta aquela pessoa que foi expulsa do campo para a cidade um dia, consegue trazer de volta as suas raízes, consegue, a partir da conquista da terra, ter um espaço para trabalhar, ter um espaço para morar, ter um espaço para criar seus filhos com outra liberdade, ter um espaço para também plantar, produzir e produzir de uma forma diferente, né? Produzir respeitando a natureza, respeitando a Mãe Terra. Nós estamos presentes em aproximadamente 1.200 municípios, temos um território conquistado de aproximadamente 20 milhões de hectares e a nossa base entre acampados que ainda não têm terra e assentados que já têm a sua terra é de aproximadamente 500 mil famílias, que dá um número de mais ou menos 2 milhões de pessoas. O nosso movimento se organiza a partir de uma lógica coletiva, de uma lógica descentralizada do ponto de vista da sua organização, do seu comando político e, ao mesmo tempo, um movimento que tem uma unidade a partir da sua ideologia. A sua ideologia hoje é, em especial, uma organização de agricultores que luta por reforma agrária, que luta pelo socialismo, mas, acima de tudo, uma organização que quer produzir alimentos saudáveis dentro de uma perspectiva agroecológica para resolver os problemas da fome e da miséria no Brasil e no mundo. The MST has built a collective system of mutual aid, in which it can produce healthy food for the Brazilian people. The grassroots movement organizes cooperatives, associations, and agro-industries in their camps and permanent settlements. A gente trabalha no sistema de mutirão, então tem uma área que é num lote, outra área que é no outro, mas é tudo coletivo. Então esse trabalho entre as nossas famílias aqui que a gente desenvolve há um bom tempo e tem dado certo. Então esse trabalho é o melhor trabalho que tem, é o trabalho coletivo, de estar trabalhando em conjunto. As a result of this collective wave production, the MST has been providing healthy food and products, especially to poor people in big cities such as Sao Paulo. The work of the MST was crucial for many Brazilian workers and poor people during the COVID-19 pandemic. The government of far-right President Jair Bolsonaro, who called COVID a little flu, didn't provide the necessary means for the Brazilian people to overcome the pandemic. One of the main issues in Brazil was hunger. As the Bolsonaro government was focused on favoring the export of soy and beef, the industry that actually fed the people was destroyed. Under Bolsonaro, Brazil got back on the map of hunger, as the UN found that 61.3 million Brazilians faced food insecurity. O nosso compromisso com a sociedade brasileira, que foi construído ao longo, em especial, da pandemia, aonde o MST doou quase 10 mil toneladas de alimento na sua totalidade. Só nas grandes capitais foi doado aproximadamente 7 milhões e no entorno do movimento, entre acampamento e outras ações que fizemos, foi mais 3 milhões. Eu estou falando de 10 mil toneladas de alimento que chegou na sociedade, fruto da produção do nosso movimento. But how has the MST been organized to be able to provide thousands of tons of food to the people and at the same time fight to change the world in other areas? O MST completa no próximo ano, 2024, 40 anos da sua existência. É um movimento que tem basicamente 3 naturezas políticas, por isso que ele é um pouco diferenciado dos movimentos clássicos. O movimento sem terra ele tem uma característica muito peculiar, muito própria aqui do Brasil, porque ele tem uma combinação de fatores. Ele é um movimento que tem uma natureza popular, como movimento com muita gente, povo, povão, trabalhadores. Ele é um movimento que tem uma característica sindical, porque ele reivindica um conjunto de direitos, reivindica melhoria de condições de vida dos trabalhadores, mas, acima de tudo, ele é uma organização política, que, na sua natureza, ele se posiciona nos mais diferentes assuntos da política brasileira. Por isso que é um movimento sindical, popular e político. Mas o nosso principal objetivo é lutar pela terra, lutar por reforma agrária e por melhoria nas condições de vida do povo brasileiro. The MST has become a hope for many people around the world.
In their encampments and permanent settlements, they have tried to create a new model of society based on the concept that the land belongs to those who work it. O MST, para mim, ele resume em tudo. Onde a gente luta por terra, tem direito à moradia e trabalhar na terra, tirar o sustento para nós, nossa família. A gente desenvolve um trabalho aqui no assentamento, trabalho de produção orgânica, produtos sem veneno. A importância de eu fazer parte desse movimento é que, como é um trabalho que a gente aprendeu muito dentro do movimento, então o que a gente aprende aqui a gente tenta passar para as outras pessoas e a questão da produção também, a gente levar um produto saudável, de qualidade, sem veneno, para estar levando o pessoal da cidade. E como movimento popular, o MST é uma referência, é uma esperança de um modo de produção na agricultura que foi completamente destruído pelo agronegócio. Portanto, o MST representa uma esperança na cooperação agrícola, o MST representa uma esperança na produção de alimentos orgânicos e saudáveis, mas ao mesmo tempo, por nós ter controle do território, o Movimento Sem Terra representa um modo de organização da sociedade. Você imagina que nossos assentamentos, nós não tem a polícia, os nossos assentamentos não tem nenhuma criança fora da escola. O nosso assentamento tem um cuidado para que não tenhamos a utilização de agrotóxicos. Este modelo de sociedade é o que o movimento representa. O movimento é muito pequeno em termos de força. Nós estamos falando de um Brasil que tem 220 milhões de brasileiros. O MST tem 2 milhões, é muito pequeno do ponto de vista da quantidade de pessoas. Agora, do ponto de vista da simbologia, da referência, eu não tenho dúvida que o nosso movimento é uma das principais organizações de esquerda da América Latina. Hoje, no Brasil, que tem 100 milhões de brasileiros que não tem garantia que vai ter alimento no dia seguinte, você tem um movimento que pode produzir comida para toda essa gente. The MST's primary fight and the idea that brings together their millions of members is the popular agrarian reform. With about 8.5 million square kilometers, Brazil is the 5th largest country in the world, and almost half of Brazil is in private hands, many of it owned by large landowners and corporations. The Brazilian Constitution allows the expropriation and redistribution of rural land that is not being used productively for agriculture, ranching, or conservation. Therefore, appropriating and producing unproductive land, such as the MST does, is constitutionally legal. O que eu acho que é importante para quem está nos acompanhando de fora e não conhece o Brasil e a nossa situação? O Brasil é um dos únicos países grandes do mundo, país rico, que não fez reforma agrária. E no Brasil, nós não tivemos nenhuma situação, nenhuma reforma agrária socialista, nenhuma reforma agrária capitalista. Pelo contrário, se constituiu uma concentração de terra. Para quem não conhece o Brasil, há quem diga que foi o maior êxodo rural da história da humanidade que aconteceu aqui no Brasil. Eu estou falando de 50 milhões de pessoas que saíram do campo e foram viver nas cidades nas décadas de 30 a 60. E hoje nós temos 1% da população que detém 46, 47% do território nacional. Portanto, o Brasil é um dos únicos países no mundo que também tem a possibilidade de fazer uma reforma agrária. What would an agrarian reform look like in Brazil? Nós teríamos condições de pelo menos fazer uma reforma agrária para 10 milhões de brasileiros. Assentar 10 milhões de brasileiros é mais ou menos aumentar em 10 vezes o que nós temos. Nós temos 1 milhão de brasileiros assentados. Portanto, esse é o desafio que nós estamos querendo, que nos próximos anos os governos persigam essa estratégia de democratização das terras. Isso garante emprego direto, isso garante produção de alimento, mas acima de tudo é a garantia da preservação ambiental. The Brazilian people have lived the last 6 years under right-wing governments. During the far-right Bolsonaro government, the country has become polarized. Opposite sides call it a fight between communists and fascists. The former trade unionist and popular left-wing leader Lula da Silva, with the enormous help of the MST, won the elections and was sworn in as president on January 1st, 2023. O Lula ganhou as eleições, isso nos deixa muito felizes e nos dá um fôlego, pelo menos pelos próximos 4 anos, nós reconstruir ao menos a organização popular, fortalecer as instituições da democracia e tentar consolidar algumas políticas públicas para que permaneça independente dos governos. The supporters of Bolsonaro have been on the streets for a long time.
First, they fought against the possible candidacy of Lula, then against the results of the elections, and finally, they attacked the Three Powers Square in Brasilia. During these attacks, far-right supporters of Bolsonaro invaded the Brazilian Congress, Brazilian judicial power, and the Palácio de Planalto, seat of the government. Mas o que nos deixa preocupado é que o bolsonarismo, a extrema-direita, no mundo, na América Latina e no Brasil cresceu nos últimos 5 anos. Eu estou falando de um fenômeno mundial que nós temos que abrir os olhos e nos preparar para enfrentar uma direita fascista que saiu do esgoto ou do armário e veio para as ruas com muita loucura, com muita baderna e com ações terroristas, como nós estamos vendo aqui no Brasil. Isso não é motivo para nós correr para debaixo da cama com medo deles, mas é motivo para nos preparar para defender o governo Lula, disputar o governo Lula, defender os trabalhadores e disputar as ruas. E saber que eles sempre existiram, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e que agora eles apareceram com um pouco mais de força, porque teve um governo no Brasil e outros pelo mundo que ajudou a financiar esses setores. Eu estou convencido que nós vamos ter uma geração formada, com muita informação a partir da rede social e de luta, que vai combater com muita força o fascismo e construir uma nova sociedade com valores, com política e, ao mesmo tempo, construir um outro mundo possível. Thank you so much for watching the Real News Network, where we lift up the voices, stories, and struggles that you care about most. And we need your help to keep doing this work, so please tap your screen now, subscribe, and donate to the Real News Network. Solidarity forever.